Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o radialista Mauro Andrade. Nós vamos a notícias justamente aqui sobre a questão da imigração, não é? Que vão ser deportados 4.500 imigrantes aqui em Portugal. Seja bem-vindo a este canal e nós vamos com certeza compartilhar já com você sobre esta notícia que está aqui em toda a nação de Portugal. O governo confirma mais de 4.500 imigrantes que vão ser expulsos de Portugal, isto mesmo. Mais de 4.500 imigrantes começaram a ser notificados, não é? Para abandonar o território nacional voluntariamente no período de máximo de 20 dias. Caso não façam, serão expulsos, diz aí justamente os jornais. E a AIMA está a proceder às notificações a cerca de 4.574 migrantes para abandono do território nacional. Por isso, confirmando os dados divulgados este sábado, não é? E justamente já estamos aí. As palavras são do ministro da Presidência, Antônio Leitão, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, no esclarecimento dado aos jornalistas. Não é? A violação de regras tem consequências, justifica o membro do governo. O ministro reage à manchete do jornal neste sábado e dá conta que durante a próxima semana, mais de 4.500 imigrantes começarão a ser notificados para abandonar o território nacional voluntariamente no período do máximo de 20 dias. Caso não o façam, serão sujeitos ao processo de expulsão aqui em Portugal. Entre os 18 mil pedidos de autorização de residências que chegaram à AIMA, Agência para Imigração, Migrações e Asilo, mais de 4.500 não cumprem os requisitos. Os pedidos podem ser negados por várias razões: crimes cometidos pelo imigrante, permanência irregular noutros países ou falta de documentação obrigatórias. De acordo com o governante, trata-se do primeiro grupo de imigrantes notificados, num total de 18 mil indeferimentos. Essa informação confirma que a política de imigração em Portugal passou a ser de imigração regulada, que as regras de imigração são para cumprir. O incumprimento tem consequências e, neste caso, trata-se de situações de violação das regras portuguesas e europeias para estar em território nacional. Salientou e acrescentou para justiça com aqueles que cumprem as regras em Portugal, portugueses e estrangeiros. Um Estado que faz cumprir as regras, um Estado de direito, precisa tirar as consequências que a lei manda. O que a lei manda é notificar para o abandono. Prazo de 20 dias para abandonar voluntariamente, após o qual se deve ocorrer o chamado afastamento coercivo. O primeiro-ministro da presidência disse que, ainda que Portugal, desde a extinção do CEF, tenha sido uma dificuldade muito grande de executar o afastamento. Afastamento, então, coercivo de imigrantes e culpou o PS. E chega por terem chumbado as propostas do governo. Portugal tem sido, desde a extinção do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, uma dificuldade muito grande de executar as tais afastamentos coercivos. O governo, no verão passado, propôs o parlamento que fosse feita duas mudanças essenciais para que, quando o afastamento de imigrantes ilegais fossem feito, eles fossem mesmo executados. Começou por acordar Antônio Leitão Amaro, que falava ao jornalista na sede do governo de Lisboa. O número resulta da análise feita pela estrutura de missão para a recuperação do processo pendentes da Agência de Integração e Imigração do Asilo da AIMA. Uma das primeiras medidas tomadas pelo atual governo expressa
a um ano foi a fim de manifestações de interesse que permitiam os imigrantes obter uma autorização de residência e iniciar o processo de regularização em Portugal, mesmo sem visto prévio. O executivo, liberado por Luís Monteiro, justificou a medida com os mais de 400 mil processos à espera de resolução e, em julho de 2024, anunciou a criação de uma estrutura e missão, neste caso, para a integração na AIMA. Solucionar rapidamente esses casos de pessoas que aguardam, em alguns casos, há mais de 2 anos por uma decisão definitiva. Nesta estrutura de missão, foi, entretanto, constituído um grupo para monitorizar há cerca de 18 mil pedidos de autorização de residência que foram sendo indeferidos. E aí nós estamos justamente aí compartilhando com você sobre a questão, né, deste decreto da lei aqui da expulsão, pode dizer assim, da notificação de mais de 4.500 imigrantes que começaram a ser notificados para abandonar o território nacional voluntariamente aqui em Portugal. Então vou ficando por aqui nessa notícia, não é? Que justamente está aí mobilizando todo o país, que nós temos aqui em Portugal mais de um milhão de imigrantes. Claro, ressaltando que todos devem cumprir a lei e devem estar todos documentados dentro do seu território. Vou ficando por aqui e um grande abraço.